Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um abraço para todos. Estou gravando mais uma aula para vocês, fazer um resumão das aulas ministradas durante a semana e falar sobre o processo de formação das palavras. Tá? Foi o que nós estudamos, trabalhamos no sexto ano C da escola Dom Timóteo, da cidade de Croatá, no Ceará. Então nós falamos no processo de formação das palavras e vimos que as palavras são formadas por composição e também por derivação. Então, a composição, nesse caso, é o processo que ocorre na junção de dois ou mais radicais. Ou seja, existe dois tipos de composição. O primeiro é a composição por justa posição e a segunda é a composição por aglutinação. O que é o processo de a composição por justa posição? É quando não ocorre alteração fonética. Né? Nesse caso eu digo girassol, gira, sol. Não houve alteração fonética. Eu falo sexta-feira, entre-feira, papel moeda, etc. E etc. Né? Então veja que todas essas palavras elas foram formadas pela junção de outra palavra, mas não houve uma perca fonética. Já no caso da aglutinação, aí sim, é quando ocorre uma alteração fonética e também com perda de elementos. Quando eu falo perna alto, por exemplo, é perna mais alto. Então eu não falei perna alta, eu falo perna alta. E nesse caso houve o quê? Houve uma perda de quê? Tanto a perda fonética como também uma alteração de elementos. Embora, em boa hora. Eu não falei em boa hora, falei embora. Mais uma vez nós temos também aí alteração fonética e perda de, de elementos. Se eu falo também planalto, plano mais alto, também é uma palavra, ou seja, é uma composição por aglutinação, tá bom? Então, resumindo, nesse caso, as palavras são formadas por composição, nesse caso, por justaposição ou por aglutinação. Composição não há perda não há perda fonética e nem alteração também na estrutura da palavra, ou seja, não há alteração nos elementos. E na aglutinação acontece exatamente o contrário, tá certo? O outro processo de formação das palavras é por derivação. Então, o processo em que a palavra primitiva, né, nós chamamos primeiro no caso radical, ela irá sofrer um acréscimo de afixos. Existem dois tipos nesse caso, né? A prefixal, ou seja, por prefixação, e nesse caso há o acréscimo de um prefixo à palavra primitiva. Digamos, por exemplo, útil. Se eu colocar um prefixo, o in, vai ficar o quê? Inútil. Então veja que a palavra passou por um processo de derivação prefixal, porque recebeu um prefixo antes do radical e formou uma nova palavra. Se eu digo claramente, olha, aí a derivação sufixal, porque foi acrescentado o sufixo. O acréscimo do sufixo da palavra primitiva clara, eu acrescentei mente e ficou claramente, tá bom? Nós temos também aí, gente, outros tipos de derivações, né, que a gente falará depois, mas é importante não esquecer da derivação parassitética, que é o acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo à palavra primitiva, por exemplo, enlatado. Olha, enlatado. Eu tenho em e tem o ado lá no final. O que é que nós tínhamos? Qual era a palavra primitiva? Era lata. Então recebeu o em e recebeu o ado no final. Nesse caso, o que aconteceu? Um acréscimo simultâneo. Então, é a derivação parassintética ou parassíntese, como queira falar. Olha, esse processo ele é responsável pela formação de verbos de base substantiva ou adjetiva. Por exemplo, adormecer, empobrecer, encaçapar,
Então vejam que o que acontece, olha, adormecer, dorme, recebeu aí a EC, empobrecer em EC, encaçapar em antes e depois a. Se você observar uma coisa, a retirada de um desses afixos não é possível, tá bom? Cuidado para você não confundir a derivação parasintética com a derivação prefixal e sufixal simultânea. Qual é a diferença disso? Se você, na derivação prefixal e sufixal, se você tira o prefixo e deixa o sufixo, a palavra continua tendo sentido. Por exemplo, se eu falo a palavra infelicidade, né? Então fica felicidade, se eu tiro in, fica feliz, né? Se eu tiro ad, fica felicidade. Tiro in, fica felicidade. Veja assim, olha, se eu retiro um dos afixos na palavra parasintética, acontece o quê? Você vai ter uma palavra sem sentido. Então, não é possível. Não caçapar, não existe caçapar. Encaçapar, também não. Empobrecer, se eu tiro em, fica empobrecer, não faz sentido. Se eu tiro o esse, empobrece. Então, é assim, é isso que nós chamamos de derivação parasintética, aquela que a retirada de uns afixos não é possível. Se você tira, vai acontecer, a palavra vai perder o seu sentido. Outro tipo de derivação é a derivação regressiva. O nome já diz, regresso, ou seja, redução da palavra primitiva. Nesse caso, forma-se substantivos abstratos por derivação regressiva de formas verbais. Ajuda vem de ajudar, luta vem de lutar, atraso de atrasar. Então o que acontece? A palavra é atrasar. Se eu coloco atraso, o que houve? Houve um regresso. Então nós chamamos de quê? De derivação regressiva. Né? Se eu digo lutar, luta, luta, ela regrediu. Lutar era o verbo lutar, aconteceu o quê? Houve um regresso e o que era lutar virou um substantivo, no caso, luta. Em ajudar, ajudar é verbo, o verbo ajudar. Mas se eu faço o regresso, a derivação regressiva vai ficar ajuda. Ajuda agora é o quê? É o substantivo abstrato, tá bom? Já a derivação imprópria, ela é a alteração da classe gramatical da palavra primitiva sem alterar a sua forma. Por exemplo, o jantar, o verbo para substantivo, e em Judas, o substantivo próprio a comum. O quente é o carro com ar-condicionado, que é adjetivo para substantivo. É o carro com ar-condicionado. O que acontece? O adjetivo para o substantivo. Então, quando você faz a derivação que o verbo se transforma num substantivo, você fez o quê? Uma derivação imprópria. Houve uma mudança de classe gramatical. A questão da prefixal e sufixal, como eu falei lá na parasintética, é importante lembrar que é a junção simultânea do prefixo e do sufixo, e mesmo que você tire um deles, a palavra continua tendo sentido. Olha, infelizmente, se eu tiro o mente, fica infeliz. Ficou o prefixo in. Infelizmente, eu tenho a palavra feliz, acrescentei o prefixo in e o sufixo mente. Nesse caso, o que acontece? Se eu tiro o prefixo in, fica felizmente, beleza? A palavra tem sentido. Se eu tiro mente, fica infeliz. O mesmo acontece com possibilidade. Acrescentando o prefixo in e o sufixo dade, fica impossibilidade. Agora, se eu tiro o in, vai ficar possibilidade, beleza? Faz sentido, né? E se eu tiro o sufixo ad, fica impossível. Pois bem, então neste processo pode-se retirar qualquer afixo que teremos uma forma plenamente aceita aí nas classes gramaticais, tá bom? Então, felizmente, infeliz, possibilidade e daí por diante. Então, estamos falando da derivação prefixal, recebe
tanto o prefixo como o sufixo, e não a perca de sentido da palavra, de acordo com as classes com a gramática. Já no caso da parassintética, sim, se você tira qualquer um desses termos, tanto o prefixo como o sufixo, a palavra vai ficar sem sentido. Tá bom, gente? Vamos para a próxima. O hibridismo é pouco usado, mas eu vou dar só um resumo aqui. Olha. O hibridismo são palavras compostas ou derivadas constituídas por elementos originários de línguas diferentes. No caso de automóvel e monóculo, é grego e latim. Então, sociologia, bígamo, bicicleta, é a origem de uma palavra do latim e outra parte do grego. Né? Caiporismo é tupi e grego. Bananal é africano e latino. Sambódromo samba é africano e dromo é grego. Burocracia é a parte francesa e outra grega. Então, quando há uma palavra formada por termos de línguas diferentes, nós chamamos isso de hibridismo, tá bom, gente? Então, somente para a gente não esquecer sobre isso. Aí temos a onomatopeia, que é a reprodução de sons como ping-ping, zum-zum, miau, tic-toc do relógio. Então, essa classe que emite sons nós chamamos de onomatopeia. Temos ainda a abreviação vocabular, que é a redução da palavra até o limite de sua compreensão, como metrô, moto, pneu, extra, doutor, que é com DR, só DR, e daí por diante. Só uma observação com relação às siglas. A formação de siglas, elas utilizam as letras iniciais de uma sequência de palavras. Por exemplo, Academia Brasileira de Letra, ABL. E a partir de sigla formam-se outras palavras também, né? No caso de aidético, petista e daí sucessivamente, tá bom? Aí o exemplo de siglas. Então, gente, o resumo para vocês sobre a composição das palavras, a formação das palavras pelo processo de composição. Não há a perda de fonema, nem de elementos, quando é por justaposição, e quando é por aglutinação, há essa perda. Já quando eu falei na questão das derivações, vimos vários tipos de derivações, principais que a gente usa, no caso, é a prefixal, a sufixal, a parassintética, a regressiva, a imprópria e a prefixal, hibridismo, onomatopeia, a abreviação e também siglas, tá bom? Então, um abraço para vocês, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado, tenham aí relembrado o que nós falamos durante a semana. Um abraço e até a próxima.